Shalom, povo de Deus. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ei, glória. O cara é pentecostal, até parabéns para você, ele, né? Nosso Deus é fiel, amém? Estamos felizes pelo que Deus tem feito em todos esses anos e felizes pelo que Deus tem feito nesses dias. Somos gratos ao Senhor, me sinto mais uma vez privilegiado, lisonjeado de poder trazer a palavra de Deus ao teu coração. Como disse muito bem o apóstolo Rogério, fomos ministrados na quinta-feira, fomos ministrados ontem, no sábado, uma palavra vinda do alto através da vida do nosso apóstolo, que quem estava aqui, ou o cabelo cresceu ou caiu da cabeça, que o negócio foi de arrepiar, Quem tem facilidade para perder, perdeu. Quem tem facilidade para crescer, cresceu. E foi muito bênção. Hoje de manhã também, pastora Marimir. E agora, em nome de Jesus, prepara o teu coração, deixa Deus falar com você. Vamos nos dobrar ao colo do Senhor e pedir para que Ele verdadeiramente ministre o nosso coração nesse aniversário de 19 anos. Amém? Que o Espírito Santo fale com você. E assim como falou comigo, o apóstolo me convidou para trazer a mensagem, e cabeça de pregador é um negócio esquisito. A gente, quem é homem de Deus, mulher de Deus de verdade, tem uma tendência clara e bíblica de se preocupar em buscar o conhecimento da palavra de Deus, além daquilo que a gente já vive. A gente busca o conhecimento, mas quando você é convocado para trazer a palavra, você redobra a preocupação, porque você não está falando com qualquer pessoa. Você está falando com a noiva de Jesus. Você é muito importante. Então a honra, o privilégio, é sempre do pregador, porque nós vamos alimentar quem Jesus ama. Eu faço parte dessa igreja, mas aqui agora eu sou aquele que ministra. Então a preocupação é grande, e nós estamos aqui de madrugada orando, buscando ao Senhor. O apóstolo e tantos outros de nós aqui buscando, orando, lendo a palavra todos os dias, fechando o Novo Testamento, começando o Velho Testamento, bebendo da palavra. Então você está borbulhando de Bíblia, você está borbulhando de oração. E teve um tempo que os irmãos saíram, se retiraram, eu tinha chego mais tarde, e acabei ficando aqui para oração depois, e subi no altar, me sentei aqui no tapete, e fiquei umas 3, 4 horas aqui sozinho, só eu e o Espírito Santo. Graças a Deus ninguém chegou, eu precisava daquele tempo. E aí a cabeça do pregador fica, Falou, estou orando, meu Deus, mas eu preciso escrever alguma coisa, eu preciso anotar aqui, Senhor, isso e tal. E aquela preocupação, e toda hora eu senti o Espírito Santo falando, chega, relaxa, deita, senta, chora, adora, não faz mais nada. Mas o homem, o ser humano, querendo dominar Deus. Não sei se você passou por isso, acho que não, só eu que passo por isso. Mas é aquele negócio, e não, o senhor não está entendendo. Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o noivo, Ele é o pai, Ele é o rei, mas a gente fica tentando. Por quê? Homem, preocupação humana, e o Espírito Santo falando, senta, deita, adora, faz alguma coisa, rola no chão, mas não precisa pegar nada, calma, relaxa. E vinha aquilo no meu espírito e ao mesmo tempo ficava daquele jeito. E eu anotei um monte de coisa, tem umas 8 páginas aqui, escrito um monte de coisa. Aí eu estou tomando banho, me arrumando para o culto de ontem. E aí orando, falando, Espírito Santo, usa o apóstolo, mas também me usa, Deus, já vai falando já. Ele vai falando lá, vai dando um toque aqui. E aquele negócio, e o Espírito Santo me tomou embaixo do chuveiro e disse o seguinte, chega. Chega. Eu já te dei a mensagem, você já sabe quem eu sou, você já sabe quem você é, e você sabe quem a minha igreja é. Somente pregue que eu estou voltando, e que o noivo vem buscar a sua noiva. Acabou. Falei, Espírito Santo, ele falou, você é curioso, metido. Você ficou querendo fazer um monte de coisa que eu não mandei. Eu só mandei você me adorar, porque eu estou voltando, e eu sou o noivo. Eu venho buscar minha noiva, vocês pregam sobre isso. Na Igreja Aliança e no mundo todo há centenas de anos, os pregadores pregam que eu sou o noivo e vocês são a noiva, mas vocês não ensinam a minha igreja como é um casamento. Vocês fazem casamento, e no casamento vocês pregam sobre casamento,
Mas muitas vezes na minha igreja, vocês não voltam a pregar 1, 2, 10, 50, 100 vezes, 1000 vezes, ensinando como é a cerimônia de um casamento. É assim que vai ser o meu retorno. É a cerimônia de um casamento. É o encontro de um noivo com a sua noiva. Eu estou vindo buscar a minha noiva. Uma noiva preparada, um casamento preparado, tem detalhes de um casamento que precisam ser preparados para a chegada do noivo. Na nossa cultura brasileira, temos uma cultura católica, apostólica e romana, que o noivo vem e espera a noiva no altar, e muitas vezes com um nível de desonra terrível, achando que é charme, a noiva atrasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, já tivemos noiva que atrasaram 5 horas. Casamento marcado para 5 da tarde, que começou 10 da noite. Isso não é honra para o noivo, isso não é honra para a igreja, isso não é honra para os seus convidados, isso não é honra para a própria noiva. E o que o Espírito Santo falou comigo? Ministro uma cerimônia de casamento. Falei, Deus, eu ministrei 2 casamentos na sexta-feira. Ele falou, exatamente. Nesses 19 anos da minha amada igreja Aliança, que está entrando no nível de maturidade, instrua ela para se casar comigo. Instrua ela para voltar para mim. Porque no Brasil nós temos várias faixas etárias de idade que você pode fazer determinadas coisas. Quando eu me casei há anos atrás, mulher só podia casar com 21 anos. Mulher não podia casar antes dos 21. Se fosse casar antes dos 21, tinha que ter assinatura, documento de pai, mãe, liberação. Minha esposa esperou até os 21 anos de idade para casar. No Brasil é o seguinte, com 16 anos você é liberado para votar. Mas você não pode dirigir. Com 18 anos você é liberado para dirigir. Mas você não pode ter porte de arma. Com 25 anos você pode ter porte de arma. Mas você não pode ser oficial do alto escalão. Somente com 32 anos de idade que você pode. Então existem fases, tempos e idades na vida das pessoas que podem fazer determinadas coisas. Mas hoje no Brasil você não precisa de 21 anos mais para casar. Agora é com 18. Era 18 para o homem e 21 para a mulher. Agora os dois ficaram com 18. Isso quer dizer que nós estamos liberados para casar. Nós já somos de maior idade. Nós ainda somos uma igreja jovem, mas é uma igreja adulta. Não pode ter mais atitudes meninas. Nós temos que nos preparar, e nos preparar de verdade, com excelência para um casamento com o nosso noivo. Não pode haver desonra. Não podemos mais retardar a entrada do noivo. Porque na cultura brasileira o noivo fica esperando a noiva. Mas na cultura hebraica e bíblica, quem está esperando o noivo é a noiva. Não é o noivo que espera a noiva no altar, é a noiva que está esperando a chegada do noivo. Essa é a cultura bíblica. E nós, como noiva, estamos reclamando muitas vezes, achando que o nosso noivo está atrasado. E atrasado estamos nós, que estamos retardando a cerimônia, porque não preparamos o casamento com excelência. Não demos o valor devido. Desonramos o noivo. Desonramos o celebrante do casamento. Desonramos os convidados. Desonramos os que estão ao nosso redor olhando. Trazendo para dentro de uma realidade de um casamento, noivas se vestem com os seios de fora. Noivas se vestem com as costas todas de fora. Com os vestidos colados como uma sereia. E não é para o noivo que ela se veste assim. Esse que é o problema. Até porque também um noivo de verdade não se sente honrado quando vê a sua noiva entrando seminua, mostrando a nudez que era para mostrar para ele somente no tempo da intimidade, para todos aqueles ao qual foram chamados convidados de honra. E quem desonra? A própria noiva. Somos uma igreja de 19 anos. Somos uma igreja pronta para casar. Temos que nos vestir com excelência para o noivo. Não podemos desonrar o noivo. Precisamos agradar o noivo do início ao fim da cerimônia. Porque ele vai nos levar para a noite de núpcia. E essa núpcia fala de uma eternidade com ele. Fala de um amor eterno. Fala de um gozo eterno. Nós vamos ter a verdadeira lua de mel, sol de mel, estrela de mel, a vida de mel. Nós vamos viver em uma terra que emana leite
Oh, irmão, se nós soubéssemos valorizar o preço que o próprio Deus deu a um casamento. Deus ama tanto o casamento, mas ama tanto o casamento, que Ele começou toda a humanidade fazendo um casamento. Ele criou um homem, e do homem deu um alto sono a ele, tirou da sua costela e criou uma mulher tirada do próprio homem, e acordou o homem, e deu a ele a sua esposa. E o Senhor era o juiz, Ele era o pastor, Ele era o celebrante, Ele era o mestre-sala. Ele preparou o casamento, Ele preparou o altar, e Ele preparou o lugar, um jardim, em um lugar chamado Éden. O Senhor não casou aquele povo no Éden, Ele casou, dentro do Éden, Ele casou aquele povo dentro de um jardim. O jardim estava estabelecido no Éden. O que significa Éden? Uma das etimologias da palavra diz que Éden é o significado de ordem. Então o casamento do noivo com a noiva é preparado em um lugar, jardim, floral, lugar comestível, lugar cheiroso, lugar aprazível aos olhos, aprazível ao paladar, aprazível a estar, a cheirar, mas é um lugar de ordem. Casamento do noivo com a noiva precisa de ordem. Uma igreja desordenada não atrai o noivo. O nosso jardim está no lugar da ordem. Nós temos um bairro aqui que o diabo tentou usurpar para ele na nossa cidade, na nossa região metropolitana. Se chama Jardim da Ordem. O nome é Jardim do Éden. E o diabo tentou colocar naquele lugar violência, tráfico de droga, prostituição, mentira, engano. Porque é isso que ele quer fazer com a igreja. No lugar da ordem, ele quer trazer a desordem. No lugar da ordem, ele quer trazer a traição. No lugar da ordem, ele quer que a gente toque no fruto proibido. Foi nesse lugar que Deus fez o casamento. Ele é o Senhor do casamento. Ele ama o casamento. A primícia do que Deus fez na terra é um casamento. Deus ama casamento. Ele preparou tudo. E nesse dia quem fez foi Deus. Adão não fez nada. Eva não fez nada. Deus preparou tudo. Deus estava dizendo, é assim o princípio. A partir de hoje, façam vocês. Eu já estabeleci, eu já ensinei. É assim que eu quero, é desta maneira. Vocês não vão ter vergonha um do outro. Vocês vão amar um ao outro. Vocês vão honrar um ao outro. Vocês vão respeitar um ao outro, amando a mim acima de todas as coisas. Deus ama casamento. Deus ama tanto casamento, que o texto que eu vou me basear, nisso que eu já estou te ministrando, é um texto de um casamento, que eu ministro muito em casamentos, e muitos pastores pregam em cima desse texto, mas hoje eu quero trazer para a realidade da igreja. João capítulo 2. O livro de João capítulo 2, vai falar sobre um casamento, uma bodas em um lugar chamado Caná da Galileia. Diz o seguinte o texto para nós: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado, presta atenção. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, porque aqui quando fala de vinho, está falando de sangue agora. Está falando de uma nova aliança, é isso que Jesus está trazendo à memória. Jesus está dizendo, não é meu tempo de derramar o vinho ainda. Não é meu tempo ainda de derramar o sangue, mas olha o que acontece. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Era um casamento de gente religiosa. E cada um levava de 2 a 3 metretas. Presta bastante atenção nisso. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram.
Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou então o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Só até aqui. Presta bastante atenção, estamos em uma festa de casamento. A Bíblia diz, Jesus foi convidado para este casamento. E os discípulos de Jesus, os apóstolos, também foram convidados para este casamento. O texto diz para nós aqui, acabamos de ler, quando nós lemos aqui no 11, com este deu Jesus princípio aos seus sinais. O primeiro milagre de Jesus foi feito em um casamento. Deus ama tanto o casamento que Jesus não ressuscitou um morto primeiro. Jesus não deu vista a um cego primeiro. Ele não fez um aleijado andar primeiro. Ele fez o primeiro milagre. A primícia de Jesus nos seus milagres foi em um casamento. Deus ama esse negócio de casamento. Ele deu o start. Foi a saída dos milagres. E sabe o que eu acho interessante? No livro de João, João não dá ênfase aos milagres de Jesus. Só se fala sobre milagres 7 vezes no livro de João. O livro que mais fala de milagres, de cura de Jesus, é o livro de Lucas. E Lucas é médico. Então Lucas puxa para o lado que ele é especialista. Cura, milagres. Então Lucas puxa para o milagre. João quer falar de quem Jesus é. A pessoa extraordinária de Jesus. Ele não dá ênfase aos milagres de Jesus. Ele fala quem é Jesus. Você vai amá-lo por quem ele é, não pelo que ele faz. Mas ele dá ênfase a Jesus no seu primeiro milagre. Ele diz, Jesus começou ali a fazer os seus sinais. A primícia de Jesus na terra, com sinais, sendo ali o Deus manifesto, agindo na vida dos homens na terra, é no casamento. Deus valoriza casamento. A Bíblia nos diz que se a primícia for santa, todo o restante da massa será santo. Deus começou tudo em um casamento. Jesus começou a sua vida de milagres em um casamento. Ele falou, se a primícia for santa, o restante vai ser santo. Ele diz para nós, obra maior do que a minha você fará. Por quê? Porque a primícia foi santa, vocês são santificados também. A noiva precisa tomar posse de quem ela é. Nós precisamos saber que Deus ama esse negócio de casamento. Mas o casamento tem ordem. Sabe o que eu acho interessante? Mas também João é o único que diz o seguinte, em João 21:35, que se todos os milagres de Jesus forem escritos em livros, não existiriam livros na terra para comportar a quantidade de milagres que Jesus fez. Ele não dá ênfase ao milagre, mas ele fala que Jesus fez tantos milagres que não teria livros na terra para anotar. Então não quer dizer que ele não valorize o milagre, quer dizer que ele valoriza a pessoa de Cristo. E sabe o que nós como noiva precisamos valorizar hoje? Quem é Jesus, e não o que ele pode fazer por nós. Até aqui o Senhor já fez muitas coisas, não porque somos merecedores, porque a honra e a glória é totalmente dele. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos muito nesses 19 anos, mas também acertamos muito. E tudo que fizemos, fizemos para a glória do nosso noivo. Fizemos de que maneira? Tentando acertar, nos preparando, adornando, se limpando, se santificando, arrumando cada detalhe do casamento. E olha que interessante, um casamento brasileiro dura 4, 5 horas uma festa. A lua de mel dos noivos, 3, 4, 5, se tem muito dinheiro, 7 dias. Mas o casamento, a cerimônia do casamento, dura entre 2 e 6 horas. Na cultura hebraica, na cultura bíblica, um casamento dura 7 dias. Sabe quem que é responsável pelos convidados? Os noivos. Sabe quem que é responsável pela bebida, pela comida de todo este casamento? Os noivos e a sua família.
Então quando você convidava alguém para um casamento, as pessoas não moravam como a gente mora hoje, não tinha carro, não tinha nada disso, as pessoas se deslocavam de muito longe. Era uma honra, porque Hebreus diz para nós, 13 verso 4, digno de honra entre todos, seja o matrimônio. Então quem não vinha era uma desonra. Então quando as pessoas eram convidadas para o casamento, era uma honra para ele. Ele se deslocava da onde estava para ir até aquele casamento, até aquele local, até aquela celebração, sabendo o seguinte: eu vou ficar com aquela família 7 dias, ali juntos, comendo e bebendo. E quem plantava a vinha, que era o suco dessa uva? A família do noivo e a família da noiva. E eles pisavam a uva do casamento e faziam daquela uva extrair o seu suco, para ter ali então o suco da uva, puro, puríssimo. Não esse que embriaga, que nós conhecemos hoje, mas o suco puríssimo da uva colhida, da parreira da própria família. Era uma honra para a família pisar a uva, ter o trabalho de derramar ali a alegria do casamento. Porque vinho na Bíblia, suco da vide na Bíblia, fala de alegria, fala de aliança. E aquela família pisou a uva junto com o noivo e a noiva. E eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se veio convidado demais, ou se eles calcularam errado, ou se o povo tomou suco demais. Eu só sei de uma coisa: antes do casamento terminar, o suco acabou. Antes do casamento terminar, o suco da vide, o vinho, encerrou-se antes do tempo. E isso é o mais alto nível de desonra para um hebreu: faltar o alimento e a bebida para os seus convidados. Pessoas que vieram de longe para festejar, para honrar aquela celebração, seriam agora desonrados naquele ambiente. Mas sabe qual a diferença? Jesus foi convidado. Jesus foi convidado para o casamento. E Jesus está ali. E não se sabe o porquê, não diz os detalhes na Bíblia, mas uma coisa diz: o suco, o vinho, acabou. E Maria, vendo aquela cena, pensou, não sabe se, alguns dizem que eram parentes, não tem certeza se era parente de Jesus, mas Maria está ligada no negócio. Ela é uma líder ligada, ela está ligada. Ela diz assim: ei, acabou o vinho. Jesus, acabou o vinho. Jesus olha para ela e fala: mulher, que tenho eu contigo? Quando Jesus fala assim com Maria, Jesus não está desonrando Maria. Era costumeiro você chamar alguém de mulher. Esse termo mulher, ao qual não se usava o nome muitas vezes da pessoa, era um nível de honra, não era desonra. Mas Jesus estava dando uma explicação para ela, trazendo o entendimento do que significava aquele momento. Jesus assim: a hora de se apresentar o suco da vide, o vinho, é o meu derramamento, e não é chegada ainda a minha hora. Mas Maria olha ali e diz assim: olha, encha as talhas de água. Todo casamento tem que ter um preparatório. Tinha talhas preparadas ali. Aquelas talhas, o texto diz para nós que era para eles se banharem nos atos religiosos. Isso quer dizer, tinha um sacerdote para celebrar aquele casamento. Tinha todo um preparatório para eles se lavarem, se purificarem para aquela cerimônia. Tinham talhas ali, e o número das talhas eram 6, o número do homem na Bíblia, representando o número do homem. 6 talhas. Talhas do quê? De pedra. Estava tudo preparado ali, mas era para purificação. O que estava faltando no casamento? Vinho ou água? O que estava faltando no casamento? Vinho ou água? Jesus não mandou encher de vinho, porque não tinha. Jesus falou: enche de água. E quando vem, eu fico imaginando a cabeça daquele povo que trabalhava na festa, dizendo assim: o que ele quer com água? Está faltando é vinho. E me manda ainda encher 6 talhas. Sabe o que eu acho interessante? Que a gente acha que aquilo ali eram os baldinhos que a gente tem em casa. Sabe o que significa? Presta atenção, vou ler para você entender na matemática. Uma metreta tinha em média de 40 a 60 litros. Cada talha tinha 3 metretas, de 2 a 3 metretas. Se fossem 2, seriam 120 litros cada talha. Se fossem 3, seriam 180 litros cada talha. Naquelas ali tinham 6 talhas. 6 por 3, 180, vezes 6, 1080 litros de água. Em um lugar desértico. Estava de 10 a 12 quilômetros de Nazaré. Nós já fomos lá. É longe para dedéu. É um deserto, não é um lugar cheio d'água não.
Era um lugar que não é fácil de encontrar água. Primeiro milagre, ter 1.080 litros de água. Jesus vai exigir algo de mim e de você para que esse casamento aconteça. Vai exigir coisas que muitas vezes nós vamos inventar história, mas tem. Porque eles tinham 1.080 litros de água ali. Jesus pediu e eles trouxeram aquelas talhas. Imagina o peso daquilo sendo trazido até Jesus. Quando chega até Jesus, Jesus não toca na água, Jesus não faz nada, Jesus só dá uma ordem a quem trouxe as talhas. A ordem de Jesus aqui no texto é a seguinte: Jesus disse: enchei de água. E por que o João diz assim? Poderia ser entre 2 e 3 metretas, porque eram materiais de pedra. E esse material de pedra, cada um tinha um tamanho. Não tinha o torno como nós temos hoje. Não tinha as ferramentas que faz o copo, que faz a taça, que faz o balde como hoje. Antigamente se pegava uma pedra bruta e trabalhava essa pedra. Era cortado à mão. Essa pedra tinha que ser lascada à mão por alguém que mexia com esse tipo de material. Então oscilava o tamanho mediante o trabalhador que fez ela. Então poderia medir entre 2 e 3 metretas, entre 40 e 60 litros. João falou: eu não sei que tamanho tinha, qual era a profundidade que tinha sido escavado. Aqui tem uma revelação para nós. Se talha número 6 representa o homem, pedra também representa o meu e o teu coração. O Senhor diz que vai trabalhar no coração de pedra do homem, transformando este coração de pedra em um coração de carne. Quanto mais eu deixar Deus aprofundar o trabalho dele no meu coração, quanto mais ele escavar o meu coração, quanto mais ele se aprofundar no meu coração, quanto mais ele arrancar pedras de dentro do meu coração, mais profundo eu serei para receber a água da sua palavra e ele transformar isto em alegria, em vinho novo. Jesus está fazendo isso conosco nos 19 anos, aprofundando um pouco mais, aprofundando um pouco mais. Da Páscoa para cá, Deus tem nos pegado de uma maneira extraordinária. Deus tem trabalhado princípios profundos, que poucos lugares na terra ouvem o que sai desse altar da boca dos seus profetas. Deus tem escavado o homem, tem escavado você mulher, tem trabalhado. Você pode escolher 5 litros, 10 litros, 40 litros, 60 litros. Quanto mais você quer de Deus, deixa Ele escavar na tua vida. Deus está escavando. João fala: eu não sei quanto cada uma dessas talhas deixou-se ser aprofundada, porque era a pedra que respondia ao trabalhador. O trabalhador vem com cuidado, talhando, mas se a pedra rachava, perdia-se o vaso, perdia-se a talha. Então, para reter algo de Deus dentro de mim e de você, vai depender de nós. Nós precisamos deixar o Senhor escavar em nós, para que possa arrancar de dentro de nós toda a dureza, e possa colocar dentro de nós aquilo que nos lava, que nos purifica. É a água da sua palavra. Jesus deu uma ordem a este povo, que é o chamado à sua igreja. 3 coisas aconteceram aqui neste momento. 3 coisas extraordinárias aconteceram aqui. Jesus deu uma ordem: enchei. Quanto que você quer que Jesus te encha nesse tempo? Jesus deu uma ordem: encha as talhas, encha elas, elas estão vazias. Para um casamento tem que ter princípio estabelecido, tem que ser tudo bem preparado. Essa família ia passar vergonha, desonra. Jesus disse: eles não vão passar. Encha com a água da minha palavra, encha. E os trabalhadores vieram trazendo 1.080 litros de água. Meu irmão, são 2 caixas d'água e mais 80 litros de água. E quando chega, Jesus diz: enchei as talhas. E eles as encheram totalmente. O texto é específico: totalmente, foi até a boca. E olha o que diz ainda o texto: então lhes determinou: tirai. Segunda coisa, talvez aqueles trabalhadores falaram assim: por que mandou eu encher lá? Sabe Deus aonde estava essa água? Sabe Deus aonde estavam essas talhas? O peso que elas tinham. Leva, enche, o trabalho todo foi lá no poço.
Sabe Deus aonde foi para encher muita água. Aí traz, chega até Jesus. E Jesus só fala: tira daqui. Tira daqui. E os trabalhadores retiram. O que eu e você estamos precisando obedecer em Deus, que parece absurdo? O que chegou nesses 19 anos de idade, nesse tempo de maturidade, que já passamos do tempo da meninice, temos que parar com determinadas coisas, temos que avançar, temos que obedecer, temos que nos permitir ser cheios, e temos que deixar, tirar. Esses trabalhadores fizeram o seguinte: tirai agora e levai ao mestre-sala, o ide. Vão, levem aquilo que vocês estão cheios agora, saiam daqui e levem. Fazem 19 anos que Jesus está nos escavando, 19 anos que Ele está nos enchendo, 19 anos que Ele está nos mandando ir cheio e levai. Leve para que seja experimentado para quem tem autoridade no meio de vocês. Existia alguém preparado para aquela festa. Eu imagino esse mestre-sala tremendo, dizendo: estava tudo aos meus cuidados. Estava tudo aos meus cuidados, e eu deixei faltar a essência do casamento, a alegria do casamento, a santificação do casamento, a pureza, a aliança no casamento. Eu deixei faltar. E quando tiraram uma porção e levaram ao mestre-sala, o mestre-sala, levando a boca, experimentou. A Bíblia não diz se a água se transformou em vinho na hora que Jesus mandou tirar, se transformou em vinho na hora que eles estavam levando, ou se transformou em vinho a hora que o mestre-sala tirou. Talvez aquela água transparente. E quando ele pôs na boca, as suas papilas gustativas, espirituais, físicas e emocionais se acenderam. E ele diz: ei, tem algo diferente aqui. Calma, para tudo. Chega até o noivo e diz o seguinte: por que você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo? Você não consegue entender, eu estava ficando doido já. O vinho havia se acabado, mas você tinha escondido 1080 litros do melhor vinho para o final. Não pode isso. Não pode. É costumeiro que você sirva o melhor vinho no início da festa. As pessoas estão com a boca limpa, não comeram nada, então bebem o melhor e elogiam o mestre-sala, elogiam os noivos, elogiam os pais do noivo. Mas agora, depois que a boca já está entornada de comida, de tudo quanto é tipo, e está tomando há 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, eu não sei que dia isso era. Mas uma coisa a Bíblia diz, o mestre-sala diz: está todo mundo com a boca entornada. Sabe o que isso me traz à memória? Que tem muita gente enjoado já, 19 anos, e não está entendendo que o vinho novo é melhor. Que no final dos tempos o Senhor tem algo novo para nós, que o Senhor tem algo melhor, algo maior, preparado da parte dele para a sua igreja. Quando Jesus é convidado para o casamento, quando Jesus é convidado a estar em um culto, quando Jesus é convidado a estar em uma célula, quando Jesus é convidado a estar na tua casa, no teu casamento, aquilo que parece já está entornado, sem sabor, sem graça, quando parece que tudo acabou, Jesus diz para você: me deixa te escavar um pouco mais, encha-se da minha palavra, eu vou dar uma ordem, retire-se daqui, leve para outros, porque o que você tem é melhor, é muito melhor, é muito melhor o que nós temos, irmãos, é muito melhor. Não acabou não, Jesus está voltando, chegou o tempo deste casamento, vamos preparar o melhor, vamos deixar Jesus fazer o milagre. Esse homem chega ao noivo, ele não chega até Jesus, ele chega ali àquele noivo. E Jesus, o que dá a entender no contexto teológico desse texto, é Jesus deixando várias arestas para nós termos entendimento de que ele, como noivo, qual é a maneira que ele gosta de agir, representando através de um noivo que estava ali perdido no meio do casamento, não sabendo o que fazer.
E o mestre-sala foi reclamar com o noivo. Aí eu fico imaginando a cara do noivo. Sabe o neguinho famoso da internet agora lá? O moreninho da França lá? Acho que ele fez aquela cara do moreninho lá. Da onde veio? Quem fez este vinho melhor? Quem fez o extraordinário? Quem fez? Ele disse aqui: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam quem o serviu, que havia tirado água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem aquele vinho que é inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípios aos seus sinais. Tudo que aconteceu nesses 19 anos até hoje, tudo que Jesus fez nas nossas vidas até o dia de hoje, é só o início daquilo que eu e você poderíamos fazer. Nós pisamos as uvas, nós plantamos, nós pisamos, nós fizemos a nossa parte, nós fizemos o nosso trabalho. Foi bom, é bíblico, é verdadeiro. Deus não está contra isso, mas a questão é: convidamos Jesus para o nosso casamento, convidamos Jesus para a nossa festa, convidamos Jesus para este dia, para esta hora, para este tempo, e Ele chegou, e Ele está transformando aquilo que não tem gosto na tua vida em algo gostoso, aquilo que não tem cheiro em algo cheiroso, aquilo que não tem cor em algo colorido. Jesus está aqui, o Senhor da igreja está aqui, o noivo dos noivos está aqui, o Senhor dos senhores está aqui, e Ele se apresenta na minha vida, na tua vida, na vida da Igreja Aliança. Ele se apresenta no nosso meio, e a primícia dos milagres começa hoje. A hora é agora. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. São 19 anos trabalhando para o Senhor. São 19 anos se empenhando para Deus, pagando um alto preço. Isso tem agradado a Ele. Isso tem agradado a Ele. Mas Ele diz: no fim dos tempos, eu prepararei um vinho que a mão de vocês não tem força para fazer, que os pés de vocês não têm força para pisar. Porque para Jesus transformar o vinho, Ele não precisa de uvas, Ele precisa de água. Para Jesus fazer milagre na tua vida, Ele precisa que você esteja estabelecido pela palavra. Não há milagre sem palavra, não há conhecimento sem palavra, não há graça sem palavra, não há salvação sem palavra. É a água da palavra. Deixa Deus te escavar, deixa Deus te encher de água, deixa Deus te encher até em cima, totalmente transbordante. É isso que Ele quer. E quando forem experimentar da minha vida, da tua vida, da nossa vida, da nossa igreja, do nosso ministério, vão dizer: o que foi isso que aconteceu? Quem foi esse que transformou este vinho no final dos tempos em algo melhor do que tudo que eu já bebi, em algo melhor do que tudo que eu já experimentei? Não é o fim, irmãos. Jesus está nos preparando, transformando a nossa vida, para que pessoas que nos conhecem queiram ter o prazer de beber daquilo que nós temos dentro de nós. As pessoas vão beber daquilo que tem dentro de mim e de você. É a palavra de Deus, é a nova aliança feita no sangue de Jesus. São 19 anos de milagres, são 19 anos na dependência do Espírito Santo, e Ele está aqui para encher-nos, 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 encher-nos da sua presença. Feche os seus olhos, levante suas mãos aos céus e comece a pedir a Jesus agora: escava, Senhor, em mim, escava, Espírito Santo. Pede para Deus trabalhar na tua vida, ir mais fundo, mais fundo, mais fundo, escavando em nós, Senhor, tirando aquilo, Senhor, que não te agrada, aquilo que não nos deixa ser mais cheios de Ti, mais transbordantes de Ti, ter mais do que dá, ter mais do que dá, Senhor. O vinho novo é melhor, o vinho novo é melhor, o vinho novo é melhor. O Senhor está aqui, e Ele está preparando a sua noiva para este casamento. Ele está nos dando ordens para uma ordem nesse casamento. Estamos no jardim da ordem, no jardim do Éden, o lugar das delícias de Deus, o lugar que Deus preparou para mim e para você.
Arabassuri andarabacaia. Jardim de excelência é um lugar podado, é um lugar limpo, é um lugar adornado. Não deixe que o jardim da tua vida tenha coisas velhas caídas aí no meio. Deixa Deus podar o jardim da tua vida. Deus quer limpar os nossos jardins, Deus quer limpar nosso coração, Deus quer escavar mais fundo, Deus quer limpar nos pés as raízes das árvores, Deus quer expor as raízes, porque quando Ele expõe a raiz, Ele traz cura. Quando Ele expõe a raiz, Ele traz cura. Ele traz cura. E para isso precisamos de humildade. Humildade aos pés das raízes. Coloca em nós, Senhor, hoje. Coloca em nós hoje para sermos uma igreja, uma noiva humilde, que não fica mostrando a sua nudez antes do tempo, que não mostra para aqueles que não precisam. O Espírito Santo vem escavar aos pés das raízes. O Espírito Santo vem escavar as talhas de pedra do nosso coração e vem transformar em algo mais fundo. Coloca em nós o sangue de Jesus, que essas talhas de pedra se transformem em coração de carne, em coração de carne, com o sangue de Jesus, o sangue que purifica, o sangue que santifica, o sangue que cura, o sangue que sara, o sangue que restaura, o sangue, o precioso sangue. O precioso sangue de Jesus. O vinho novo é melhor. 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 O vinho novo, ele é melhor. Shekamanarabassuri andarabacaia. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome.